Desde o começo desse canal, ele é comprometido com a pesquisa de seus conteúdos. Acredite se quiser. Mas também somos comprometidos em levar esses vídeos semanalmente ao ar e, bem, nem sempre as coisas aconteceram como a gente planejava. Em respeito a todos que nos acompanharam ao longo de 2017, resolvemos passar um pente fino em todos os Trivia Box e corrigir as trapalhadas que foram surgindo pelo caminho. Assim, nós limpamos a alma e seguimos em frente para essa nova temporada de Trivia Box. Sem mais delongas, vamos à faxina! Nosso primeiro tropeço aconteceu há um bom tempo numa confusão de nomes. No vídeo sobre os mangás publicados aqui no Brasil antes da Conrad Editora, nós comentamos sobre o mangá A Lenda de Kamui, obra de Sanpei Shirato, que teve alguns volumes lançados aqui pela editora Abril. Esse mangá rendeu uma série de anime em 1969 e também um filme live action em 2009, que saiu por aqui em DVD pela Paris Filmes com o mesmo título do mangá. O nosso erro foi o seguinte: existe um filme animado lançado em VHS aqui no Brasil com o título de A Espada de Kamui, que foi dirigido pelo Rintaro, o mesmo que dirigiu a série X e também o filme Metrópolis. Levados pela semelhança dos nomes e por revistas dos anos 90 que são lendárias e moram em nossos corações, mas tão cheia de erros, dissemos que esse filme é baseado no mangá do Shirato. Errado. Na verdade, ele tem como base uma série de livros de Tetsuya Yano com ilustrações de Moribe Murano, que também fez o design de personagens desse filme. Outro errinho bobo nesse vídeo é de edição, então é por culpa desse manezão aqui. Na legenda da segunda edição do mangá de Game Pés Descalços pela Conrad, estava escrito que ele saiu em 1999, mas essa foi a primeira edição. A segunda rolou mais de 10 anos depois, em 2011, se encerrando em 2016 com muito custo. Essa vai para você, nosso espectador perfeccionista. Ele não fez de propósito, eu garanto. Em maio de 2017, depois de muitos pedidos, resolvemos contar a história da Locomotion, registrando todas as produções japas que passaram por esse canal. Como a lista era enorme, rendeu 2 vídeos, e se você teve paciência de assistir todos por completo, meus parabéns. Os erros da parte 1 conseguimos corrigir a tempo da parte 2, exceto um trechinho onde eu falo sobre o anime Yakumo-Tatsu e dou a entender que os protagonistas são 2 meninas, quando na verdade é um garoto e uma garota. Já na parte 2 resolvemos colocar um selo na tela para indicar quais séries tinham recebido dublagem, mas acabamos esquecendo de uma. Burn Up W recebeu dublagem em português sim, embora quase não se encontre por aí. E o clássico Ghost in the Shell, claro, foi exibido dublado pelo canal também, embora não tenhamos citado. Mas nosso erro maior foi relacionado à dublagem também. O filme Macross Do You Remember Love foi lançado aqui no Brasil em VHS nos anos 80 e também exibido pela Manchete com uma dublagem feita pela Alamo. Ele passou na Locomotion e dissemos que foi com a mesma dublagem, mas não foi não. O canal trouxe uma nova versão feita nos estúdios da Master Sound. Para completar a lambança, saiu na legenda que a produção é de 1994, mas é de 1984, como é falado pelo simpático narrador. Esse mesmo infeliz escreveu Dart Pair na legenda de Dirty Pair, mas aí já encheu o saco demais, né? Ah, dissemos também que Saber Marionette J2X tem 25 episódios, e não, tem mais um, são 26 ao todo. A Globo foi o canal de TV aberta a exibir o maior número de animes, mas poucos puderam dizer que viram o seu final exibido por ela. É verdade que não foram tantos como a Locomotion, mas resolvemos dar mais detalhes dessas séries, o que acabou rendendo 4 vídeos. Um para os animes esquecidos da Globo, 2 para os animes não tão esquecidos e um para os inesquecíveis. Na primeira parte dos não tão esquecidos, comentamos de Binsky, ou Dinoceronte, que na verdade era para ter saído no vídeo anterior. Binsky é um remake colorido do clássico Guzula da Tatsunoko. O nosso erro foi dizer que ele estreou na Globo em idos de 1991, mas descobrimos depois que ele estreou no dia 1º de janeiro de 1990, juntamente com Noozles e Nick e Neck. Outro erro de cálculo rolou com nossa querida porquinha Super Pig. Dissemos que fora da Globo, o anime passou por 5 anos na Fox Kids, mas isso foi um tanto exagerado. Super Pig estreou na Fox Kids em 15 de janeiro de 2000 e em 2005 já estava fora do ar há bastante tempo. Em 2003 mesmo já não passava.
Na parte 2 dos não tão esquecidos, relembramos também do Popolo Crisis, um anime cheio de personagens fofinhos, que é uma continuação de um game para PlayStation. A série teve a proeza de ser exibida por completo pela Globo, que passou até mesmo a sua abertura em português, sendo que no Cartoon ela ia ao ar no original. Aí tá o nosso erro, falamos que a Globo também tinha exibido o encerramento. O que rola é que sim, existe uma versão brasileira do encerramento e dá até pra achar por aí, só que ela rolou durante a história da série, tocando como trilha do episódio, e a gravação vem daí. O vídeo de encerramento mesmo era cortado ou reduzido como qualquer outro desenho da Rede Globo. No fim do vídeo, quando falamos sobre a coisa maravilhosa que é Shinzo, comentamos sobre os 2 filmes que recapitulam a série, afirmando que o segundo nunca foi lançado. Na verdade, o filme saiu sim, o que confundiu a nossa cabeça é que até aquele momento não encontramos nenhuma versão legendada, enquanto o primeiro tinha. Vai ver que não tiveram coragem de continuar esse negócio, né? Por fim, teve um erro besta também quando falamos sobre os animes inesquecíveis. Foi na hora de falar de Zatch Bell, aquele que tem um mangá que muita gente enche o saco das editoras para ser publicado aqui no Brasil de forma oficial. Aliás, depois que Hokuto no Ken e Jojo foram anunciados, a gente não pode duvidar de mais nada, né? O erro que rolou foi que dissemos que o mangá foi publicado por completo nos Estados Unidos, embora o anime não tenha vindo inteiro para as bandas de lá. Na verdade, ele até foi bem longe, mas não foi até o final. Saíram 25 volumes pela Viz, de um total de 33 encadernados. Fãs de Zatch Bell não tiveram muita sorte aqui no ocidente, realmente. Eu acho que isso já passou, sabe? Quando resolvemos falar sobre os especiais ignorados de animes que tiveram suas séries exibidas oficialmente aqui no Brasil, sejam esses especiais OVAs ou filmes, causamos certo rebuliço com os fãs de Sailor Moon e abrimos a boca um pouco mais do que devíamos e acabamos errando. Os primeiros erros não foram tão graves assim. Sobre o especial O Primeiro Amor de Amy, dissemos que ele era um OVA, mas na verdade ele é um curta exibido junto ao filme da fase Super S, no mesmo esquema que aqueles especiais estrelados por Pikachu e seus amigos antes dos primeiros filmes de Pokémon. E também na hora de falar do filme de Super S eu falei que era um filme da fase S, mas na legenda tava certo, então tá tudo bem. Agora vamos à parte que abalou as estruturas. Há um bom tempo resolveram dublar o filme de Sailor Moon R. Era uma informação confidencial que acabou vazando e sendo desconversada por um bom período, mas como muito tempo passou e acabou não dando em nada, já que o filme continua inédito por aqui, resolvemos falar sobre o assunto. Porém, mais uma vez escolhemos erradas palavras e demos a entender que todos os filmes tinham sido dublados, mas vamos com calma que não é bem assim não. Até onde sabemos, apenas o filme da fase R foi dublado mesmo, inclusive com um elenco misto de vozes da Gota Mágica e da BKS. Se um dia a gente vai ver essa versão ganhando a luz do dia, não temos como saber. E aliás, pode ter sido só uma versão teste. A Toei às vezes dubla algumas de suas coisas só para apresentar a possíveis compradores ou para ocasiões especiais, como foi na CCXP de 2015, quando exibiram um episódio de Alma de Ouro dublado. Essa versão só quem estava lá viu e ouviu, porque esse episódio já foi redublado para o lançamento oficial em home video, que deve acontecer finalmente nesse ano de 2018. E só para limpar a barra de vez desse vídeo, quando falamos de Samurai Warrior, surgiu um pop-up na tela falando que o personagem César é da Armadura da Terra, mas como vocês devem saber, ele é o César da Luz. Me perdoem os fãs desse anime, mas eu continuo querendo manter distância dele. No meio do ano passado fizemos um Trivia Box dedicado às garotas mágicas, com produções do gênero Mahou Shoujo que foram exibidas oficialmente aqui no Brasil. No meio de muito brilho de pó cintilante estavam as Super Gatinhas, a versão costurada pela 4Kids do anime Tokyo Mew Mew. Aí foi mais uma escolha errada de palavras. Dissemos que a empresa transformou os 52 episódios em 26. Mas não é bem assim. É verdade que só passaram 26 episódios, mas foi porque a 4Kids simplesmente não licenciou o resto. Em um pronunciamento em 2006, eles até explicaram que estavam tentando a licença do restante, mas ainda não tinham conseguido ou mesmo sabiam se conseguiriam. No fim das contas não conseguiram mesmo e vamos combinar que talvez tenha sido melhor assim. Próximo à estreia da aguardada versão dublada de Dragon Ball Super aqui no Brasil, resolvemos fazer uma versão mais enxuta do Trivia Box, o Trivia Box Express, recapitulando toda a trajetória da obra máxima de Akira Toriyama no Japão
Japão até chegar aqui na nossa terrinha. Quando falava do mangá, relembrei a saudosa edição definitiva que a Conrad começou a publicar por aqui em 2005 e que se baseava no Kanzenban, também conhecido como a Perfect Edition. Tinha páginas redesenhadas pelo Toriyama, algumas coloridas e até importaram papel da Suécia para nossa versão. Infelizmente, com a crise da editora e outra série de problemas, o mangá foi cancelado após 16 volumes de um total de 34. Nosso erro foi justamente ao apontar esse número, dissemos que eram 32 edições no total, mas são 34. Quem sabe um dia a Panini não anima de relançar e concluir essa belezura por aqui, né? É isso também. Um dos Trivia Box mais antigos e também com maior número de views é o nosso especial sobre o US Mangá, um bloco de animes mais adultos que passava na extinta Rede Manchete. Apesar de não ter as qualidades técnicas ideais e ter essa pessoa falando mais lento que um Slowpoke, a gente tem certo orgulho desse vídeo como um guia definitivo daquele bloco. O tropeço que a gente deu aqui foi bem do bocó, quando falava dos personagens de Fatal Fury 3, filme que devia ter sido exibido pelo US Mangá, mas acabou ficando de fora. Eu lembro do Terry, do Adam... Pera aí! Adam? Quem é Adam, rapaz? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull. É, o nome do irmão do Terry, como toda boa criança que viveu os anos 90 deveria saber, é Andy. Eu deveria saber? Deveria. De repente, se eu parasse com as drogas... desculpa aos fãs do Fatal Fury. Teve um pequenino erro na primeira parte do nosso especial sobre a história do Toonami no Brasil e pedimos desculpas aos fãs de Gundam Wing. O nome correto no Brasil dos OVAs da série que passaram no Cartoon é Gundam Wing A Valsa Sem Fim e não Gundam Wing A Valsa Final, como algum fansuber nomeou no passado. À primeira vista pode parecer besteira, mas tem muita diferença entre sem fim e final. Aliás, Gundam Wing foi o primeiro mangá da Panini no Brasil, publicado entre 2002 e 2003, numa edição esquisita com leitura ocidental. Nessa edição, essa parte da história recebeu o nome de Valsa Infinita. Nós nos embananamos também para falar dos episódios da série Inuyasha que são inéditos no Brasil. Vamos com calma nessa parte. A primeira série tem 167 episódios, certo? E o último episódio dublado pela Centauro foi o de número 160. Ou seja, os 7 últimos episódios nunca receberam versão brasileira. Mas além desses, nunca foram dublados os 133, 134, 147 e 148. Curiosamente, esses são episódios duplos, e na época que a série foi apresentada não só no Brasil, como em países latinos, eles também não foram exibidos, ganhando dublagem só tempos depois. Segundo informações de 5 anos atrás, foram dublados no Estúdio Lex um total de 8 episódios. 5 deles já haviam tido versão brasileira na Paris Video, mas eles apresentaram problemas técnicos e foram redublados. E sobram aí 3 episódios da primeira série. Vamos às continhas direito. A primeira série com 160 episódios, sendo que um total de 11 episódios nunca ganharam uma versão brasileira. Em 2013 dublaram 8 episódios, sendo que 5 foram redublados, o que significa que apenas 3 episódios inéditos foram dublados. Ou seja, 11 menos 3, 8 episódios continuam perdidos aqui no Brasil. Se bem que até esses 3 nunca viram a luz do dia, então dá no mesmo. E teve erro até no Natal, olha que tristeza. Nesse vídeo do final do ano passado, falamos sobre a dublagem de Tokyo Godfathers, que não saiu no DVD nacional, mas que está no Blu-ray internacional. Bem, essa versão em português chegou a ir ao ar em alguns canais e comentamos que a primeira vez que isso rolou foi no Cartoon Network. A confusão foi porque o canal exibiu alguns filmes de animes distribuídos no Brasil pela Sony, como Metropolis e Memories, e Tokyo Godfathers fazia parte desse pacote, mas nem triscou na grade do Cartoon no fim das contas. Fomos meio que traídos pela memória nesse caso aqui, e o filme passou em canais HBO como o Cinemax e dubladinho em 2008 no finado Animax, na época que o canal estava caminhando para sua extinção já bem capenga e não passava mais só anime. Pecado de Natal é perdoado, certo? Mas esse próximo aqui, vocês podem perdoar a gente? Eu não vou perdoar vocês. O assunto da Globo não acabou. Resolvemos deixar esse aqui pro final porque, bem, é meio complicado. Pode ser um baita erro, como também pode não ser. Como assim?
Bem, vamos lá. Os Cavaleiros de Moncole, um animezinho bem simpático que surgiu na esteira do sucesso de Pokémon, foi exibido aqui no Brasil na tela da Fox Kids. Quase tudo que esse canal exibia acabava em algum momento aparecendo na Globo. Muita coisa inclusive foi comprada e nunca exibida. Pois bem, no vídeo dos animes não tão esquecidos da Globo, falamos sobre uma exibição relâmpago de Moncole que teria acontecido na TV Globinho. Que maluquice, tem alguma coisa errada. Acontece que não existe nenhum registro disso por aí e não encontramos nenhuma alma viva que tenha assistido a essa exibição de Moncole pela Globo. A única pessoa que lembra disso é um dos membros do J-Box que mora no Rio de Janeiro e lembra até mesmo de uma possível chamada para a estreia da série. Bem, às vezes podemos ser enganados por nossa memória. Já ouviu falar em efeito Mandela? Procura por aí. Como não conseguimos mesmo encontrar uma fagulha de registro, vamos considerar que por enquanto Moncole nunca viu as arestas da tela da Globo. Se você é carioca e por acaso lembra dessa exibição de Moncole pela Globo, relata aí pra gente, mas não brinque com os nossos sentimentos porque a gente leva esse negócio muito a sério. De verdade. E por aqui encerramos a nossa faxina com a promessa de que a gente não precisa fazer um vídeo desse de novo no futuro. Mas se por acaso acontecer mais uma vez, humildemente deixaremos a errata, nem que seja como um comentário destacado naquele próprio vídeo. Esse vídeo vai estar anexo a todos os Trivia Box citados e se você é novo por aqui, seja bem-vindo. A gente erra, mas a gente assume. Pode confiar no J-Box. Se aceita as nossas desculpas, deixa sua curtida para dar aquela moral e também se inscreva no canal e ative as notificações para receber as nossas próximas atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, falou!